Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Nós estamos começando agora mais um programa Bem Assim. Muito obrigada pela sua presença, pela sua companhia e do outro lado da telinha, tá certo? Muito bom mesmo começar a minha semana com vocês aí do outro lado, tá? Muito obrigada. E olha só, hoje aqui no programa nós vamos conversar sobre a diferença entre assédio sexual e assédio moral, tá, gente? Se você tem dúvidas, fica bastante atento que daqui a pouco esse vai ser o nosso bate-papo aqui no Bem Assim. Nós também vamos falar hoje sobre câncer de pulmão, pois é importante ficar bastante atento, porque neste mês de agosto nós estamos no mês de combate e prevenção ao câncer de pulmão. Também vamos falar sobre artesanato, vai ter muita coisa boa e eu tô contando com você, então não sai daí não, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho com a gente. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha pelo canal 25 da NET, pelo portal gazetaweb.com, pelo nosso aplicativo da TV Mar ou ainda, quem sabe, talvez pela nossa fanpage lá no Facebook, que também transmite a nossa programação ao vivaço, tá? Falando em fanpage lá no Facebook, lembrei das redes sociais e de convidar vocês para estarem com a gente também lá pelas redes sociais, tá? Nós estamos no Instagram com o perfil @tvmarcanal25 e também lá no Facebook com a nossa fanpage, que é TV Mar. Busca a gente lá, tá? Procura a gente, acompanha os nossos stories, acompanha as nossas postagens, que são postagens aqui, ó, dos bastidores do que rola, do que acontece aqui na TV Mar. Beleza, gente? Lembrando ainda que lá sempre rola alguns sorteios, viu? Inclusive, sexta-feira a gente fez o último. Fica ligadinho que tem muita coisa boa por lá. Quero também vocês aí, ó, acompanhando a gente pelo YouTube. Nós também estamos lá no YouTube com o nosso canal, que é TV Mar Canal 25. Busca lá a gente, tá certo? Para você poder acompanhar as reprises, assistir quantas vezes você quiser os nossos programas, tá ok? TV Mar Canal 25 lá no YouTube, tem tudo lá. Dados todos esses recadinhos, vamos embora começar o dia com muita informação. Você com certeza, né, já deve ter ouvido falar em assédio sexual e assédio moral. Mas qual que é a diferença entre esses crimes? Isso é o que a gente vai descobrir agora com a advogada Heloína Braz, ela que é presidente da Comissão da Mulher Advogada. Muito bom dia, doutora Heloína, seja muito bem-vinda. É um prazer mais uma vez. Muito obrigada pelo convite, que é isso, Mara. A gente agradece por ter aceitado e por ter vindo aqui falar com a gente sobre esse assunto que é tão importante, né, doutora Heloína? Vamos começar falando sobre o assédio moral? Vamos explicar para o pessoal de casa o que é o assédio moral, doutora? Veja só. Muita gente confunde e acha até difícil, não é, falar sobre o que é o assédio moral. Isso. Mas vamos tentar explicar, principalmente as pessoas comuns, para que elas entendam um pouco a esse respeito. O assédio, ele acontece normalmente, o assédio moral, no ambiente de trabalho. A vítima, mulher, que pode também ser vítima, homem, do assédio moral ou qualquer pessoa. O liame dele é exatamente a situação de hierarquia entre o autor do assédio e a vítima do assédio, entre o assediante e a assediada ou o assediado. É preciso também que esse assédio atinja a vítima de forma contumaz e que atinja a sua personalidade a ponto de desestabilizar o seu estado psicológico. Não é? Esse é que é, na verdade, o assédio moral no ambiente de trabalho, onde alguém, o agressor, ou seja, o assediante, tem sobre a sua vítima assediada uma hierarquia de cargo ou uma hierarquia de chefia, que ela esteja sempre subordinada a essa pessoa. Então, isso é que é o assédio. É um tipo meio subjetivo, difícil, às vezes, da pessoa provar que é vítima do assédio moral. Esse assédio vai atingir diretamente a sua personalidade,
a sua forma de viver a ponto de desequilibrar a sua autoestima e o seu estado emocional e psicológico, influenciando até no rendimento do trabalho, chegando até ao absurdo de pedir demissão, dependendo do grau, não é, e da contumácia da prática do assédio moral. Certo. Doutora, é mais comum que ocorra na esfera trabalhista, né? Mas também pode acontecer em outras esferas? Sim, sim. Tanto as empresas públicas como as empresas privadas são palcos de assédio moral, não é? Às vezes o assédio moral é praticado sem um objetivo organizacional. Sim. Apenas a pessoa do agressor não simpatiza com aquele servidor ou com aquele empregado comete, né? e começa, então, aos pouquinhos, jogando piadas, mandando ela fazer trabalhos ínfimos ao cargo dela, determinando, dando carão, que ela está indo muitas vezes ao banheiro. E isso, então, faz com que ela, se sentindo perseguida, chegue até a pedir demissão. Então, na realidade, isso não reflete o pensamento da empresa, Sim. mas digamos assim, uma antipatia que o agressor tem contra a assediada. A senhora citou aí alguns exemplos, né? Vamos reforçar desses exemplos do que é que pode ser caracterizado o assédio moral? Por exemplo, uma funcionária vai trabalhar numa empresa privada e então seu chefe imediato ou até um colega de trabalho, porque pode haver, contanto que na função, no cargo, o assediador esteja numa posição de superioridade, ou em cargo de chefia, ou como coordenador de área, etc. Depende da organização da empresa. Então, ele começa a jogar indiretas, dizendo, você não fez bem esse trabalho, você está indo demais ao banheiro, eu estou marcando, você já foi 5 vezes ao banheiro. O que é que você tem? Não fale comigo, não quero lhe ouvir. Então, ou então assim, ninguém vai falar com você. Ele dá ordem para ninguém falar com aquele servidor. Ou então isola aquele servidor, aquele empregado em uma sala dos demais, para que ela se sinta sozinha, solitária. Isso é forma de assédio moral. Outra forma, mandando bilhetinhos, mensagens de WhatsApp, mensagens de e-mail. É toda essa comunicação virtual, telefone. Então, tudo isso pode caracterizar, sim, o assédio moral. O que é que acontece? A pessoa vítima do assédio começa a se sentir prejudicada, começa a sua autoestima a baixar. Ela tem medo de reagir porque aquele é o seu chefe, aquele é o seu colega de trabalho que está numa posição superior a ela. Então, ela tem medo de perder o emprego, ou porque é o único meio de sobrevivência dela, ou porque ela é arrimo de família, ou porque ela precisa do emprego. Sim. Então, ela termina, às vezes, até se submetendo àquilo, e isso vai trazer sequelas horríveis para ela, porque ela vai ter o quê? A sua baixa estima lá embaixo, o seu psicológico, ela pode até contrair alguma doença psicológica por conta disso. Também tem medo de denunciar, que é o grande problema. Era isso que é eu o medo de denunciar. Ela diz, às vezes, a uma colega mais achegada a ela, mas a colega tem medo de ser a próxima vítima e não denuncia, nem incentiva a amiga a denunciar. Então, isso vai para a subnotificação. Casos e mais casos não são notificados. Porque as pessoas elas têm medo de denunciar. É Doutora, verdade. por falar no medo de denunciar, né? A gente tem medo de denunciar porque tem medo da retaliação. Isso. O que aquilo pode acontecer depois da denúncia? Como se posicionar? Como denunciar? Se você quer denunciar, se você está forte o suficiente para isso, como é que as pessoas podem fazer? Uma pessoa vítima do assédio moral,
ela precisa, isso aí precisa ter maturidade e ter assim um certo poder de iniciativa. Se ela puder gravar, salvar uma conversa de e-mail, uma conversa de WhatsApp, ela vai salvando aquelas provas contra o seu assediador. E ela tem que ter a coragem para ir, se for uma organização empresarial que tenha chefias, coordenadorias, então ela vai ter que ter coragem de ir ao chefe imediato daquela pessoa que a está assediando, Sim. ou que o está assediando, e, de posse do que ela guardou de provas, comunica o assédio e pede a punição. E a empresa é obrigada a punir o agressor, sob pena de ela também ser responsável por danos morais, porque ela é responsável pelo ato do seu empregado. Sim. Então, ela tem que ter essa coragem. Caso ela não se sinta bem em denunciar ao chefe imediato do assédio moral, ela vai para onde? Ela procura ou o Ministério Público ou um advogado. Sim. Estes saberão como proceder, de acordo com a lei. Certo. Doutora, provado o assédio moral, quais são as penalidades? Nesse caso, a penalidade ela iria somente para o assediador ou também, como a senhora estava comentando, no caso de ir para a empresa? Quais seriam essas penalidades? As penalidades, se provado o assédio, e a jurisprudência já é farta nesse sentido, até com testemunha pode ser comprovado, o assediador será demitido sem justa causa, ou seja, com justa causa para a empresa, e ainda passível de responder por danos morais. Se por acaso a empresa, sendo sabedora da sentença condenatória contra o assediador, não cumprir aquela sentença de demitir o assediador, então as consequências vão para a empresa, que é responsável pelos atos do empregado. Então, a empresa vai ser multada e ainda vai pagar danos morais à pessoa assediada. Olha aí, viu, gente? Fiquem bastante atentos. Nós estamos aqui falando sobre assédio moral. Isso que é o tema. Eu ia falar danos morais, porque também tem os danos morais. Os danos morais. Não é, doutora? Vamos explicar os danos morais? O que é danos morais? Danos morais, dano já sabe, é prejuízo. Alguém causou prejuízo injustamente a um terceiro. Então, provado que houve a culpa e o nexo de causa entre o ato do agressor e o prejuízo da vítima, está comprovado o dano moral. Por quê? Porque atingiu a personalidade dela, atingiu como é que eu diria? Atingiu o psicológico dela. Então, isso é o quê? É um prejuízo que precisa ser reparado. Porque ela ouviu chacotas no meio do seu trabalho, dentro da sua comunidade de trabalho. Então, isso a lei concede, dá o direito de ela receber um valor em dinheiro que corresponda ao prejuízo causado a ela. Ela sofreu, né? Não é? Então, tem o dano material e o dano moral. O dano moral é esse, no caso do assédio moral. Então, seria danos morais, é o prejuízo para fazer face ao tratamento que ela vai ter que fazer com psicólogo, remédios, afora o tempo que ela vai passar sem elaborar. Para poder ressarcir. Se restabelecer. E ela vai ser ressarcida, ou pelo menos uma tentativa de ressarcir o prejuízo moral que ela sofreu. Tá ok. Doutora Eloína está aqui dando uma aula, né, para a gente. Doutora, eu vou até aproveitar e fazer aqui um convite ao vivo mesmo. É o seguinte, a gente está com um tempo mais curto, não conseguiria abordar tanto, esclarecer tanto sobre o assédio sexual como eu gostaria. O meu convite é: aceita voltar aqui próxima semana para a gente continuar esse bate-papo? Podemos sim, com prazer. Maravilhosa. Pronto. Então, hoje a gente falou sobre assédio moral. E aí, na próxima semana, a gente volta a falar sobre o assédio sexual, porque eu quero que a doutora Eloína também fale com a gente, assim como ela falou aqui do assédio moral. Tudo bem explicadinho para não ficar nenhuma dúvida, tá certo? Doutora
Doutora, para a gente fechar aqui esse nosso momento, dicas para o pessoal de casa, talvez você esteja sofrendo assédio moral ou você conheça alguém que esteja sofrendo assédio moral. Como que essa pessoa ela pode criar coragem para sair dessa situação, procurar ajuda? Veja só, eu vejo que ela tem a necessidade e ela tenha que confiar em alguém para dizer o que ela está sofrendo, o que ela vem sofrendo continuamente. Então, ela fala em casa para a sua mãe, para o seu pai, para um irmão mais achegado, uma irmã, um amigo, uma amiga. Faça um diáriozinho. Hoje aconteceu isso e isso, recebi no meu e-mail isso e isso. Que aquele documento escrito no momento em que ela sofreu a agressão moral, ela registre em algum canto, porque tudo isso vai servir de prova contra o assediador. Então, eu orientaria a pessoa a ter essa coragem de dizer o que ela está passando como vítima da agressão, do assédio moral. E não ter medo de denunciar, porque ela não perde o emprego, ela tem a sua estabilidade garantida, tanto se ela for servidora pública, quanto empregada de empresa privada. Ela também tem assegurado todos os seus direitos trabalhistas e civis. Então, ela não pode ter medo de denunciar. Não, alguém vai dizer que eu sou culpada, que eu provoquei. Mas não é assim. Ela não deve ter medo de denunciar e se armar de documentos para provar o que ela passou. Isso mesmo. Como a doutora Heloína falou logo no começo, né, da entrevista, existem muitos casos que são subnotificados. Isso. Que não tem notificação oficial, gente, de que existe o assédio moral. Então, o assédio moral, ele é mais comum do que a gente pensa, ele atinge muito mais pessoas do que a gente imagina. Então, se você está passando por essa situação, é bastante importante, como a doutora colocou aqui, denuncie. Procure os seus direitos, procure um advogado, procure um Ministério Público, procure alguém que seja especialista para te ajudar nesse momento, tá certo? Doutora Heloína, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço. Muito bom ter a senhora aqui. E estarei sempre à disposição. A gente agradece também. A gente acabou de conversar com a doutora Heloína Braz, ela que é presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB. Nós falamos sobre assédio moral. Muito obrigada mais uma vez, tá? Obrigada bom dia. Também. Bom e você dia. que está aqui ligadinho com a gente, não vai sair daí ainda. Tem muita coisa boa para rolar aqui no Bem Assim. Eu estou voltando já já.